Esta é uma história muito importante, bonita, tocante, que está registrada neste lugar e aconteceu com a vida do profeta Eliseu e de uma mulher que o procurou depois de estar experimentando uma situação muito difícil na sua vida. E esse aqui é o registro do que aconteceu depois daquele encontro entre a mulher e o profeta Eliseu. Queria ler com vocês e vocês acompanhem depois. Se tiverem com sua Bíblia na mão, pode deixá-la aberta, ou se quiserem, pode acompanhar pela tela. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me, o que é que tu tens em tua casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse-lhe: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, mas não peça poucos, peça muitos vasos vazios. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte aquele vaso que estiver cheio. Partiu, pois, e após fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda mais um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou de jorrar. Então ela veio e fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É uma palavra rápida, sintética, que tem algumas lições importantes que vale a pena a gente considerar. Aquela mulher era casada e tinha 2 filhos. A Bíblia diz que o marido daquela mulher morreu. E o marido dela tinha uma dívida. E com a morte dele, ela ficou responsável pela dívida. E o credor veio cobrar a dívida. Como seu marido havia morrido, ela então teve que responder pela dívida. E quando ele cobra a dívida, na verdade o que ele estava querendo era levar os 2 filhos como servos, como escravos talvez, para honrar o compromisso que ficou em aberto durante o tempo que o seu marido havia vivido. Então ela entra num desespero, porque ela tinha que entregar aqueles 2 filhos e não sabia exatamente o que fazer, porque aparentemente ela não tinha como resolver aquela pendência que o seu marido havia deixado. Então ela vai ao profeta Eliseu, e ela chega para o profeta e fala com ele a respeito da experiência que ela estava tendo naquele momento. E ela abre o seu coração e ela diz: o senhor sabe que nós éramos parte da tua escola de profetas aqui, éramos discípulos aqui do ministério que o senhor desenvolve. O senhor conhecia o meu marido, o senhor nos conhecia, mas aconteceu esse fato. Então Eliseu vira para ela e diz: o que eu te hei de fazer? O que eu vou fazer com você? E ele completa, engata mais um ponto para frente. Diz assim: o que é que você tem na sua casa? Já que ela tinha que pagar uma dívida, ele pergunta: o que é que você tem na sua casa? E ela responde: a tua serva não tem nada, nada, a não ser uma botija de azeite, que devia ser uma quantidade restrita. Então, quando ele pergunta: o que é que você tem na sua casa? Ela responde: eu tenho uma botija de azeite. E não lhe ocorria mais nada, a não ser o fato que ela não tinha nada, a não ser aquilo. Então o profeta começa com ela um processo interessante. Ele diz assim: olha, você vai sair daqui, você vai passar pela vizinhança, nas casas daqueles vizinhos com os quais você tem um bom relacionamento, e você vai pedir para eles vasos vazios, não poucos, peça muitos vasos. E esses vasos vazios você vai levar para a sua casa, vai entrar na sua casa, vai reunir os seus filhos, vai fechar a porta, e do lado de dentro da sua casa você vai pegar essa botija de azeite e você vai encher o primeiro vaso que você conseguiu emprestado. Depois você vai encher o segundo vaso, vai encher o terceiro vaso,
e assim você vai encher os vasos que você conseguiu. E ela começou a fazer isso. E quando ela ia enchendo, falava com o filho, agora me traga outro vaso, enchia, me traga outro vaso, enchia, me traga outro vaso. E quando chega no final, ela pede, traga mais um vaso. Ele diz, não tem mais vasos, os vasos acabaram. E aqui o relato diz que o azeite parou de jorrar. E então, naquele momento, aconteceu ali dentro da casa dela aquele milagre da multiplicação. E ela volta lá no profeta e diz, olha, aconteceu isso aqui. Foi uma experiência que eu acabei de viver, de acordo com a palavra que o Senhor disse. Aí o profeta disse para ela, agora você pega esse azeite, todinho que você conseguiu, você vai para o mercado e vai agora vender esse azeite. Você vai vender esse azeite e do resultado que você conseguir, você paga a sua dívida, ainda vai sobrar alguma coisa que vai dar para você recompor a sua vida, reorganizar a sua vida. Então o texto é esse, um texto simples, mas fala de um milagre que aconteceu na vida daquela mulher e fala de como foi que Eliseu encaminhou aquela situação para a vida daquela mulher. Eu já falei muitas vezes sobre esse texto, mas hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o que esse texto me trouxe à mente numa meditação agora recente. É que às vezes a gente não se dá conta de que a provisão que nós precisamos não depende basicamente de nós, ela depende de Deus. A provisão procede de Deus, mas existe uma parte humana no negócio, e nós temos que fazer a nossa parte humana. Mas quem foi que provisionou o azeite para encher aqueles vasos? Ela tinha a semente, ela tinha uma botija de azeite, aquilo era uma semente, mas Deus multiplicou aquela sementeira, e aquilo se tornou um milagre de multiplicação. Assim como tinha milagre de multiplicação de pães e peixes, assim como Jesus multiplicou tantas outras coisas, tanto materiais quanto espirituais. Então, esse texto que eu queria compartilhar com vocês. Aquela mulher, ela foi surpreendida pelo inesperado. Ela não esperava que seu marido morresse. Não esperava que houvesse uma dívida para pagar. Não esperava que os credores viessem buscar os seus filhos por conta da dívida. Ela não esperava nada disso. Mas estas coisas aconteceram e a pegaram de surpresa. Então ela não tinha, na verdade, nada que ela pudesse fazer do ponto de vista humano, à luz daquela situação inesperada que ela estava enfrentando. Muitas vezes nós somos apanhados inesperadamente por situações que nós não controlamos, não sabemos como agir em determinadas situações, e às vezes alguns até se desesperam, porque não encontram uma solução aparente que diga respeito à sua competência pessoal de realizar, de resolver. Você já enfrentou alguma vez uma situação que lhe parecia impossível? Que parecia difícil? Você já passou por uma situação dessa natureza? Talvez não, mas conhece alguém que já passou? Ou talvez, lendo a Bíblia, encontrou algumas pessoas que já passaram por isso. Recentemente eu preguei aqui um sermão sobre Josafá, a batalha de Josafá. Quando os do Monte Seir, de Edom e de Moabe se reuniram, povos distintos se reuniram para invadir o seu reino. Ele era minoria e ele não tinha condições, humanamente falando, de enfrentar esta aliança que se formou contra ele. Então ele reuniu o povo, fez um jejum e apelou para o Senhor e fez uma oração pedindo o cuidado de Deus sobre a vida dele, evocando uma promessa que tinha sido feita a Salomão e que era extensiva a todo o povo. Ele fala com o Senhor sobre aquela promessa, e o Senhor diz, essa luta não é sua, essa luta vai ser minha. E no meio da oração, ele diz assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer diante dessa ameaça que eu não consigo controlar. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fitos em ti. Então o que ele diz? Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fitos no Senhor. Então eu espero do Senhor
um socorro, uma ajuda, alguma coisa especial para que eu possa enfrentar essa situação. E para encurtar a história, os de Moabe se desentenderam com os de Edom, que se desentenderam com os de Seir, e acabaram disputando entre eles mesmos quem é que invadiria, e daí a pouco eles brigaram entre si, se autodestruíram, e o povo de Josafá não teve que lutar batalha nenhuma e saiu vitorioso naquela situação. Às vezes o mal por si só se destrói, mas o fato é que até que aconteça a gente fica tenso, até que aconteça a gente fica no desespero, até que aconteça a gente fica em crise. Então aquela mulher estava nesse momento. Então, depois dessa experimentação da angústia pela impotência diante dos problemas que ela tinha que resolver, e pode ser que você sinta a mesma coisa hoje em relação a algum problema importante na sua vida, mas olha só, ela não perdeu a perspectiva de que havia um profeta, e este profeta tinha uma vinculação com Deus, e esta vinculação estendia-se até a escola dentro da qual ela e o seu marido participavam como discípulos. E ela vai lá e diz: tu sabes que a gente tinha essa vinculação discipular aqui, mas aconteceu tudo isso. E o profeta então é chamado como aquela voz profética de Deus, para ver se tinha alguma coisa que ele pudesse fazer. E ele olha para ela e diz: o que eu te hei de fazer? Ou seja, a situação era tão complexa que ele, num primeiro momento, nem tinha ideia do que poderia ser feito. Mas ele começa um processo importante. Ele pergunta: o que é que tem na sua casa? O que é que você tem em casa? Sabe qual foi a primeira resposta dela? A primeira resposta dela foi: nada. A tua serva não tem nada. Aí ela acrescenta um detalhe irrelevante, a não ser uma botija de azeite. Então, aos olhos do profeta, ela estava dizendo da sua dificuldade e agora da sua impossibilidade, da sua impotência. E diante da pergunta dele, ela disse: eu não tenho nada, não tenho. E quantas vezes a gente pensa que não tem condições, a gente pensa que não tem recursos, e a gente acaba declarando que a gente não tem nada, e exatamente porque a gente se vê como impotente, como incapaz de enfrentar uma situação. E muitas vezes a gente não enfrenta a situação e não combate o bom combate, porque a gente já está derrotado antes de começar. A gente já está frustrado antes de começar. Porque a gente já começa dizendo: não tenho nada com que eu possa contar para enfrentar essa situação. Se lembra daquele paralítico que estava no tanque de Betesda? Jesus chegou para ele, estava ali há 38 anos, esperando o anjo mover as águas para ele entrar, porque teoricamente o que entrasse em primeiro lugar ficava curado. Quando Jesus chega, você quer ser curado, ele sabe o que ele diz: eu não tenho quem me ajude, eu não tenho quem me bote no tanque, quando eu vou vai outro na minha frente, é uma concorrência danada, é uma competição sem fim, eu estou aqui há 38 anos esperando a minha vez e nunca chega a minha vez. Aí Jesus falou: olha, eu não perguntei nada disso, eu perguntei se você quer ser curado. Quantas vezes a pergunta de Deus vem de um jeito e a gente responde de outro? Porque a gente não foca o poder de Deus, a gente foca a limitação humana, a restrição humana, a impotência humana. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela disse: a tua serva não tem nada. Aí eu parei nesse momento, fiquei olhando para o texto e comecei a pensar: puxa, aquela mulher tinha 2 filhos. Então ela não tinha só uma botija de azeite. Ela tinha uma botija de azeite e tinha 2 filhos. Importante que esses 2 filhos ajudaram-na a resolver o problema dentro de casa. Então ela tinha 2 filhos e tinha 2 filhos cooperadores, 2 filhos operantes, que podiam ajudá-la. Eles não eram só o problema da perda que ela sentiria, mas eles foram parte da solução que Deus providenciou para ela. Então ela tinha 2 filhos. Mas ela também tinha uma casa. Ela não estava no olho da rua, nem estava acampada debaixo de ponte. Ela tinha uma casa. Tanto que o profeta falou: entra na sua casa, fecha a porta. Ela tinha uma casa. Ela tinha um profeta.
E ela tinha um profeta que tinha uma palavra de Deus para ela, então ela tinha um Deus que tinha uma palavra. E ela tinha a convicção de que lá tinha resposta importante, tanto que ela foi procurar. Ela foi procurar porque moveu-se da expectativa de que lá poderia ter uma resposta para a sua necessidade, para a sua angústia. Então ela tinha uma palavra profética, ela tinha a palavra de Deus, ela tinha o profeta, ela tinha uma comunidade à qual ela pertencia. Em termos mais simples, ela tinha uma igreja, com uma porção de irmãos, onde ela participava de um colegiado de discípulos. Ela tinha pessoas com as quais ela se relacionava espiritualmente. Mas o profeta diz assim para ela: vai lá pela tua vizinhança. Então ela tinha vizinhos. E pelo visto tinha vizinhos bons, vizinhos que pegaram o pleito dela e resolveram. Ela tinha que pedir vasos emprestados, então ela levou muitos vasos. Ela achava um vaso, entregava o vaso, e a vizinha, outro vizinho entregava o vaso, outro vizinho emprestava um vaso. Então ela tinha uma vizinhança espetacular, que resolveu para ela uma porção de vasilhas que ela precisava e não tinha. Aparentemente ela não tinha as vasilhas, mas tinha as vizinhas que podiam suprir as vasilhas. Olha quanta coisa ela tinha. Quando ela multiplicou o azeite, ela tinha um mercado onde ela podia vender. Então, muitas vezes nós não percebemos as coisas que temos, só nos focamos nas coisas que não temos, nas impossibilidades. E sempre achamos que nós temos que fazer a nossa conta a partir da nossa limitação, e não a partir das grandes possibilidades de Deus que se manifestaram na vida daquela mulher. Então, conclusão, ela tinha muitos vizinhos que cooperaram com ela. Eu fiquei pensando, essa mulher devia ser boa de vizinhança, né? Porque às vezes você mora num lugar, não tem vizinho nenhum, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não quer saber de ninguém, não sabe o nome de ninguém, não tem vizinho, não é bom vizinho de ninguém. Aquela mulher parece que era boa de vizinhança, porque quando ela precisou dos vizinhos, a turma chegou junto. Pode ser que aqueles vizinhos já foram atendidos por ela antes, já tiveram a bênção de ser apoiado por ela antes. Então a vida é essa reciprocidade, essa mutualidade. Então quanta coisa ela tinha. Isso serve de lição para a gente quando a gente pensa que não tem, que não pode, que não vai conseguir, que não pode, que é grande demais, que é longe demais, que é isso, que é aquilo. E a gente vai encontrando uma série de restrições para impedir a gente de avançar na solução daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós como desafio. Então hoje aqui a gente tem que destravar essa prisão da nossa autocompreensão negativa e restritiva e abrir a nossa perspectiva para o que aquela mulher tinha de mais precioso, que era Deus. Ela tinha um Deus que não tinha limite nenhum, um Deus que era ontem, hoje e eternamente, um Deus que podia transformar as dificuldades e lutas dela numa oportunidade miraculosa. Você tem um Deus que não se limita, a não ser pelo tamanho da nossa fé, da nossa crença, da nossa confiança. Que o que limita Deus não é Deus em si, é a nossa capacidade de compreendê-lo como um agente que atua e opera na nossa vida, mediante a nossa fé. E aquela mulher estava ali. Mas ela também tinha fé, porque na hora que o profeta falou, vai lá e faz isso, ela não contestou. Em nenhum momento ela ficou lá, isso não vai dar certo, essas vizinhas não vão me emprestar os vasos, esse vaso não vai, isso não vai funcionar, esse azeite lá é muito pouco, eu vou passar vergonha na frente desse pessoal. Ela não teve nenhuma dessas questões. Ela partiu dali confiante que o que o profeta falou, e aqui nós estamos falando da voz profética de Deus. Quando esta voz profética de Deus falou com ela, ela absorveu aquela palavra, gerou dentro de si uma fé, uma confiança, e foi fazer o que a voz profética lhe dizia para fazer. Então ela tinha fé, tinha confiança. Então quanta coisa aquela mulher tinha, que ela achava que não tinha, ou não tinha percepção da importância dessas coisas na vida dela. Ela não percebia quantas possibilidades ela tinha
Por quê? Porque ela concentrou-se apenas naquilo que ela achava que era a sua restrição humana, a sua dificuldade. Tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Então, em segundo lugar, esse negócio aqui é interessante, porque Deus começou a resolver o problema daquela mulher, não foi derramando em cima dela uma tonelada de azeite. Ele começou trabalhando com ela nesses detalhes de construção de um processo. E trabalhou com ela a partir do que ela tinha, a partir do que ela era, a partir do que era possível ela fazer. Então aqui que está o grande segredo. Deus não quer começar com você a partir do que é impossível você fazer. Ele quer partir com você, iniciar com você, a partir do que você pode fazer, a partir do que você é, a partir do que você tem. Porque Deus vai começar com você no caminho em que você está, na rota em que você está, no espaço em que você está, com o problema que você tem. E a partir daí a voz profética dele vai te orientando, abrindo a sua visão para a percepção de coisas que até então você não percebia. Mas ele pode ir mostrando a você na palavra, com a liderança do Espírito, com a percepção de um mundo ao seu redor, onde você não enxergava coisas, que passou a enxergar, porque Deus começou a mexer no seu cenário, a partir daquilo que você tem e daquilo que você é. Interessante isso, porque aquela mulher talvez nunca tivesse pensado em mercado, talvez ela nunca tivesse pensado em trabalhar no mercado, talvez ela nunca tivesse pensado em vender azeite no mercado, nunca isso tinha passado pela cabeça dela, até a hora que o processo de Deus mostrou que aparecia uma oportunidade de vender azeite no mercado. Aí ela tinha uma porção de concorrente no mercado. Ah, não vou conseguir, eu não tenho experiência, eu não sei trabalhar, eu não sei fazer, não conheço o mercado, eu não conheço a concorrência, eu não conheço isso, eu não conheço aquilo, meu preço é muito alto, meu custo é muito difícil, eu não vou ter condições. Nada disso. No dia que apareceu a oportunidade dela vender o negócio dela, ela enfrentou o mercado, saiu para a rua, foi para o mercado, foi trabalhar no mercado. Fazer o quê? Vender o quê? Aquela bênção que Deus lhe tinha dado e tinha mandado ela ir para o mercado. O negócio, ela foi. Então Deus nos abençoa e depois nos envia. Mas muitas vezes a gente não tem percepção de como Deus está preparando a gente para a gente ir para o mercado. Ir para aquele lugar que o Senhor mandou. Às vezes Deus te deu uma percepção sobre você mesmo. Deus te deu um sonho. Deus te deu uma visão. Deus te abriu a mente para alguma coisa e diz, vai meu filho agora, com esta mentalidade, com esta ideia, com essa compreensão, com esse desafio, mas você acredita que aquilo é apenas um sonho de quimera passada e você perdeu-se. Não foi. Sabe por que você não foi? Porque não acreditou, não creu. Todo empreendedor tem que admitir a possibilidade do risco. Todo empreendimento tem um risco. É o risco de dar certo e o risco de não dar certo. Mas quem é que dá certo? É quem vai, é quem tenta. Quem é que dá errado? É aquele que tentou e não conseguiu. Se ele morreu ali, morreu, acabou. Mas se ele tentar a segunda vez, ele vai conseguir. Eu tenho um exemplo na história que eu acho curioso. Um indivíduo chamado Thomas Alva Edison queria inventar uma lâmpada incandescente, uma luz, queria inventar uma luz. Aí tentou de um jeito, queimava, não dava certo, tentou. Um amigo chegou para ele, rapaz, pare com isso, você está gastando seu tempo, seu dinheiro, seu talento, para inventar esse negócio, não está vendo que não tem jeito? Você já tentou isso aí não sei quantas vezes. Eu descobri que tem uma porção de jeito de não fazer. Agora, os milhões de jeitos de fazer que eu ainda não pesquisei, eu tenho que continuar pesquisando. Isso é a perseverança do empreendedor. Acreditar que se ele ainda não conseguiu, é porque ainda existe um caminho a percorrer. Aquela mulher, ela tinha esse espírito e esse sentimento. Se tem algo que eu possa fazer no mercado, eu vou fazer no mercado. Não vou deixar de cumprir o processo do começo ao fim, porque o Senhor vai me abençoar no fim. Por isso que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Muitas vezes Deus começa a trabalhar conosco onde a gente não acredita.
Aí tem que fazer aquela oração do homem lá do passado, que diz: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Me dá uma força aí. Porque se depender de mim só, eu talvez não vá avante. Eu talvez não avance. Mas aquela mulher tinha esses amigos, tinha isso. E Deus começou com ela de onde ela estava. Não deixe o desânimo brecar a sua vida. Não deixe o medo obliterar a sua visão. Não deixe a sensação de defasagem, de tristeza, de agonia, não deixe isso impedir você de ser quem Deus quer que você seja. Se você tem uma convicção absoluta que Deus tem uma bênção para você, Deus tem um projeto para você, Deus tem um plano para você, não deixe que este plano se perca por causa de desconfiança e de insegurança. Olhe para o Senhor e diga: Senhor, eu não estou encontrando o caminho, mas eu quero estar nas tuas mãos, eu quero estar dirigido pelo Senhor, eu quero ser vaso nas tuas mãos, eu quero que o Senhor me encha do teu Espírito, eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida e quero saber que caminho eu vou seguir para alcançar essa bênção na minha vida. Seja um inquiridor de Deus, um pesquisador de Deus, encha a paciência de Deus. Porque Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando ficardes na rede todo o tempo tomando água de coco, quando acidentalmente aconteceu o interesse de Deus procurar por você lá. É assim que diz a Bíblia? A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então pressupõe um empenho intenso, um empenho grande, um empenho formal, profundo. Por quê? Porque Deus está talvez preparando o seu coração para os grandes embates. E começa com o primeiro, que é você buscá-lo de maneira intensa para mostrar que você tem garra, tem condições, tem competência e está focado em conseguir aquilo. A Bíblia diz assim: os que de madrugada me buscam me acharão. Então Deus fala assim: vamos fazer esse cara levantar de madrugada algumas vezes para ver se ele quer mesmo enfrentar o negócio. Não, Senhor, eu estou igual aquele de provérbio, né? Lá fora tem um leão, vai ser difícil. Mas o que é que o Senhor fala? Os que de madrugada, então muitas vezes você vai ter que levantar de madrugada, vai ter que caminhar cedo. Sabe por quê? Porque Deus está conduzindo a sua vida. E Ele está abrindo portas para você. Às vezes Ele abre a porta de madrugada. Aí você não está lá, você não vê a porta. Aí quando deu 7 horas da manhã, a porta já fechou, porque ela tinha hora marcada. Ela se chamava oportunidade. Passou. Então, não deixe de ver a história dessa mulher. Ela aparentemente não tinha nada, mas ela tinha um potencial dentro dela. Ela tinha um Deus, ela tinha um profeta, ela tinha uma casa, ela tinha filhos, ela tinha por onde começar, e ela entregou nas mãos do Senhor aquilo que parecia tão pequeno. Mas o Senhor não se preocupa com o tamanho daquilo que está nas nossas mãos. Ele quer que nós nos preocupemos com o tamanho da graça dele e do poder dele. Não é que o seu problema é tão grande, é que às vezes a oportunidade de Deus é tão minimamente vista que você superlativiza o problema. Então não fale ao seu problema, à sua dificuldade, à sua visão. Não deixe o problema tomar conta da sua cabeça, da sua vida. Porque senão você acostuma com a derrota, acostuma com a frustração, acostuma com não tenho nada, não posso nada, não consigo nada. Não deixe esse sentimento entrar na sua vida. Peça ao Senhor que mesmo nas maiores dificuldades, você não perca de vista que você não é o foco é Deus. É dele que vem o poder. Por isso que se você estiver andando no vale da sombra da morte, a morte é o último e derradeiro inimigo de cada um de nós. Porque a hora que ela chega, acaba tudo que é projeto, acaba tudo que é oportunidade, acaba tudo que é sonho, acaba tudo. Na hora que a morte chega, é só ir para o céu e começar uma etapa nova. Mas as etapas terrenas encerram ali. Mas até nessa circunstância eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não ia temer. Por quê? Porque Deus está presente na minha experiência. E então Deus vai agir de alguma maneira. Porque quando Ele me chamou para segui-lo, Ele disse, eu vou na frente e você vai atrás. Então, se eu sou seguidor de Jesus, por onde Ele for, eu for atrás, eu nunca vou ter um caminho pioneiro, Ele já vai na minha frente. Então Ele vai passar naquilo primeiro que eu. E se a gente começar a construir essa fé, a gente vai começar a ter uma crença de que Deus dirige as nossas vidas. E isso não quer dizer que nós não vamos ter tempestade, vulcão, problema, vamos ter tudo isso na vida. E alguns de nós vai perder a vida no meio de uma confusão dessa, de um problema, uma bala perdida, ninguém está livre disso. Mas enquanto temos consciência, enquanto temos percepção de que Deus está conduzindo e a nossa vida está se construindo no meio de uma sociedade perversa e corrompida, a gente vai no meio disso, sendo como astros luminosos, iluminados por Deus, abençoados por Deus, cuidados por Deus, né? Terceira coisa que vale a pena conferir aqui, para a gente se inspirar nessa coisa de não ficar achando que não tem condições, que não pode, que não tem nada. Mas nosso Deus é o Senhor da prata, do ouro e de tudo mais. Então nós temos que pensar como que Deus quer fazer acontecer. E eu não tenho que tentar buscar a mão de Deus para cima da minha vida frustrada. Eu tenho que levar a minha vida frustrada para debaixo da mão de Deus. Porque se eu estiver debaixo da mão dele, a mão dele vai me conduzir, vai me empurrar, vai me ajudar. Então, não apresente apenas lamentos diante de Deus. Apresente-se a Deus. Esteja disposto a olhar a palavra dele, olhar o chamamento profético dele, e aí construindo a partir de onde você está. Olhe o que você já andou, olhe o caminho que você já construiu, olhe o que você tem, e você vai se surpreender. Não, Martinho, tem um hino? Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Então Deus já fez muita coisa. E a gente não pode perder de vista o que ele já fez. No dia que o Davi teve que enfrentar o Golias, a turma do deixa para lá, chegou para ele e falou assim, rapaz, deixa para lá, você não vai conseguir não, esse negócio aí é grande demais para você. Esse gigante aí é homem de guerra, você é pastor de ovelhas, tem nada a ver com você, Davi, você vai complicar a sua vida nesse negócio aí. Aí vocês estão enganados. Um dia eu estava no meu rebanho lá, veio uma ursa, enfrentou, queria pegar o meu rebanho, eu fui lá, encarei a ursa, matei a ursa, livrei o meu rebanho. Um dia tinha um leão, matei o leão. Quem mata uma ursa e mata um leão, pode enfrentar um gigante. Então tenha experiências com Deus e não se perca das experiências com Deus. Quero trazer à memória as coisas que renovam a minha esperança, que renovam a minha fé. Então temos que ter experiências com Deus e não perder isso. Hoje de manhã eu falei, não esqueça as coisas de Deus, não esqueça. Porque se você esquecer, você se desconecta da fonte. Então agora a mesma coisa. Quero trazer à memória as coisas que renovam a minha esperança, que renovam a minha fé, que me capacitam a ir além e acima das circunstâncias, mesmo quando tudo possa parecer difícil e aparentemente impossível. Mas se tu podes crer, completa para mim, se tu podes crer, falou com a sua própria boca, falou com a sua própria boca. Se tu podes crer, então, a voz profética, pronunciada por você mesmo. Então pense que nosso Deus não está com a mão encolhida que não possa salvar, que não possa agir, que não possa nos alcançar. Então, meus irmãos, ela foi lá para dentro da casa dela e eu fiquei impressionado. Sabe onde que acontecem os maiores milagres das nossas vidas? É dentro das nossas casas. É lá que no dia a dia a gente vive, é lá que a gente briga, é lá que a gente se desentende, é lá que a gente se divorcia, é lá que acontecem todas as mazelas do mundo, mas é lá que acontecem também todos os milagres do mundo, todas as bênçãos de Deus. Sabe por quê? Porque Ele constituiu a família, e Ele disse que nós poderíamos unir a nossa casa e fazer uma família abençoada. Então nós somos famílias abençoadas. E a igreja, sabe o que é uma igreja? É uma reunião de famílias abençoadas.
de pessoas abençoadas. E sabe por quê? Porque Deus quer que uma igreja exista para mostrar a manifestação dele no mundo. Sabe por quê? Porque o mundo não tem consciência de Deus, mas a igreja tem. Então a igreja é a parte do mundo que tem consciência da ação e do poder de Deus. Então a igreja é que não pode falhar na manifestação da sua relação com Deus, da sua experiência com Deus. Porque é disso que a vida espiritual se alimenta. A Bíblia diz que o Senhor Jesus diz que a minha alma se alimenta do pão vivo que desce do céu. A minha alma não se alimenta da materialidade da vida, ela se alimenta do intangível que procede do trono da graça de Deus. Faz sentido? Então, dentro de casa, veja de que maneira você está cultivando o ambiente familiar. Porque cultivar o ambiente familiar, liderado pelo Espírito Santo, é conseguir o ambiente propício para a manifestação do poder e da graça de Deus. É muito importante esse texto. E a visão final que eu queria deixar com vocês é isso. Quando Deus multiplicou as bênçãos na vida dela, ela foi lá, era igual aquela rede, né? Quando Jesus falou na madrugada. Se lembra, Daniel, que ele falou na madrugada? Aí já pegaram alguma coisa? O que é isso? Nada. Estamos aqui trabalhando, jogando essa rede daqui para lá, de lá para cá, a noite inteira, somos pescadores, temos experiência, o barco é bom, a rede é bom, o mar aqui é bom, sempre pescamos aqui, mas nessa noite, por algum motivo, não pegamos nada. Aí Jesus falou, pois jogue a rede na banda direita do barco e vocês vão achar. Quando eles fizeram isso, disseram, sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede outra vez. Sabe quantos peixes eles pegaram? 153 enormes peixes numa arredada só. Então aquilo que parecia impossível para eles, o Senhor Jesus Cristo fez como um ato poderoso, como uma bênção especial. Isso está na Bíblia só para nos lembrar que o Senhor tem uma palavra. E às vezes o que faz a grande diferença não é se nós se estamos trabalhando a noite inteira, jogando a rede daqui para... O que fez a grande diferença, ele lança a rede agora sobre a minha palavra da banda direita do barco. Vem a instrução do Senhor. Faça do meu jeito. Quando o general Naamã ia ser curado de lepra, ele falou, na minha casa, lá na minha região, tem rio melhor do que esse Jordão aqui. Não vou mergulhar nisso aqui não. Aí o servo dele falou, mas o profeta não falou que é só dar um mergulho aqui 7 vezes, não tem coisa complicada nenhuma. Por que o senhor não faz? Vamos tentar. Fizeram. E se surpreenderam com o resultado. Ele queria fazer do jeito dele, não deu certo e nem ia dar certo. Mas fazendo do jeito de Deus, funcionou e deu certo. Às vezes nós precisamos ter essa sensibilidade. Encontrar o jeito de Deus de fazer do jeito de Deus e esperar os resultados de Deus. Sua fé Jesus contemplará. Porque o que ele promete, ele dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé, Jesus contemplará. Aquela mulher foi lá para o mercado, vendeu o azeite, e olha que coisa interessante que o profeta disse, primeiro paga suas contas, depois é que você vai viver do resto. Às vezes a gente quer viver do primeiro, aí fica sem pagar a conta. Aí a vida fica complicada do mesmo jeito, não adiantou nada o milagre do Senhor. O milagre do Senhor foi para consertar a vida daquela mulher. Foi para consertar a vida social daquela mulher. Foi para livrar aquela mulher do problema que ela estava enfrentando. E era uma dívida. Então Deus opera para a gente consertar a vida, acertar, para depois ficar livre, para poder andar de cabeça erguida, sem ter débito com ninguém, sem ter dívida com ninguém, tendo sido vitorioso onde aparentemente era derrotado. Faz sentido?